alguns assuntos aqui no capítulo 17. Não tem só um, né? Ele traz essa bagagem do capítulo 16, que a gente vai ver depois, mas fala um pouco sobre a lei e a justiça. Irmãos, eu acredito mesmo, né? O nosso país tem vivido assim uma crise institucional tão grande que o direito, ele perdeu o direito de ser, né? As coisas estão muito estranhas, né? A gente está vendo acontecer coisas assim que desde que eu sou menino, eu nunca vi acontecer. Você sabe que até uns 10 anos atrás, a gente nem sabia o que era um Supremo Tribunal Federal, ninguém sabia dessas coisas. Hoje, toda semana, né, muitas vezes durante o dia, se ouve falar. Mas por quê? Porque é uma crise na instituição. Quando uma instituição está bem, ela não aparece, né? Quando é que você vai aparecer lá no médico? Quando você está doente. Quando é que o seu nome vai aparecer no jornal? Só numa tragédia, não é verdade? Aí aparece. Mas como você não está vivendo uma tragédia, você está bem, então você, graças a Deus, você não está com o seu nome lá no jornal. Mas quando a gente vê, irmãos, a gente sabe que está em crise. É uma coisa assim, muito estranha mesmo, o nosso tempo. Não tem credibilidade, né? Os outros países, quando olham para o Brasil hoje, eles já dizem, isso foi dito há muitos anos atrás, mas agora está se confirmando a verdade, né? Eles dizem que foi o François Mitterrand, mas não foi, foi o antecedente dele. Conversando lá, né, dando lá a opinião, o presidente francês visitou o Brasil e depois que voltou para a França, e aí, o que o senhor achou? Ele disse, olha, o Brasil não é um país sério. Isso é uma pena, né? Que uma pessoa vem de tão longe, chega aqui, passa alguns dias e tem uma impressão dessa. Mas era verdade. O que ele disse, meus irmãos, era só o que ele viu, o que ele mostrou, né? As coisas que acontecem no dia a dia. Ou seja, a justiça é uma coisa bonita. A justiça, ela é boa. O nosso Deus, meus irmãos, ele é o Deus justo. Então, tudo que se preze por justiça deveria ter como espelho o próprio Deus. Mas, infelizmente, em muitos países, inclusive aqui o nosso agora, né, a gente fica vendo, né, fica pensando, né, ele não tem cabimento de prejudicar outra pessoa. Se tem uma briga particular, veja, né, um dos nossos ministros teve uma briga particular em outro país, ele trouxe aquela briga para o nosso país. Alguém discutiu com alguém. Então, a família inteira da outra pessoa tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ser atacado, né? Veja, bandidos da pior espécie, assassinos, violentadores de mulheres, homens da pior estirpe que existe na face da terra, são soltos, às vezes, pelos nossos juízes. E uma pessoa, porque estava se manifestando no dia 8 de janeiro, está preso já faz 2 anos, provavelmente vai ficar 10 anos preso lá, porque estava com uma bandeirinha levantando. Veja, irmãos, então, a justiça, ela está perdendo sentido aqui no nosso país, justamente por isso, né? A gente tem que orar, clamar mesmo a Deus, para que as coisas possam mudar, né? A gente estava falando, se você for lá, dependendo, se pegar você roubando uma galinha, você vai preso, não tem jeito. Mas aí um político pode roubar milhões, né? E ele vai ser reeleito, vai ser assim o camarada que mais vai ganhar voto, seja em qualquer cidade que for, né? Infelizmente, a gente vive isso aí. Então, meus irmãos, existe essa crise, mas Deus confiou ao homem o exercício da justiça. Olha o versículo 18 aqui do capítulo 16, né? Juízes e oficiais porais em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, é a vontade de Deus que tenha juízes, é a vontade de Deus que se faça justiça. Meus irmãos, o Deus é o juiz de toda a terra, não é? Então, é o que eu estou dizendo, o juiz, ele tem em quem se espelhar, que é o próprio Deus, né? Ele pode olhar e dizer assim, puxa vida, Deus é chamado de juiz, e aqui na terra, eu, né,
Eu fui colocado como juiz. Devia ser, meus irmãos, um cargo tão espiritual quanto Deus está colocando aqui nas Escrituras. Olha, vocês elegem homens aí, vocês coloquem pessoas para que julguem o juízo da justiça. Então, é a vontade de Deus que o homem exercite a justiça, né? Agora, irmãos, o que tem no nosso mundo, a necessidade de ter esse juízo e essa justiça, porque o coração do homem entregue a si mesmo, ele é muito ruim. Mal começou, meus irmãos, o mundo, se você olhar lá, tem o pecado do Adão e Eva, né? Eles pecam contra a vontade de Deus, mas aí um pouco mais, quando Caim já está numa certa idade, e o Abel, é um pecado contra a vida de outra pessoa. Olha como é que é o coração do homem. Então, são coisas horríveis que vai passando pelo pensamento, pela cabeça, mal feitos. Quer dizer, alguém entrar na casa do outro, tirar a vida do outro, né? Alguém achar que pode beber todas as bebidas que existem nesse mundo, pegar no volante, sair dirigindo, atropelar crianças, matar crianças, como aconteceu hoje nos Estados Unidos. Parece que um maluco lá entrou dentro de uma escola de novo e saiu matando. São crianças que estão lá dentro. Então, o homem entregue a si mesmo, ele tem um coração perverso. E por conta disso, irmãos, por conta da perversidade, para que o mal ele seja menor, não que ele deixe de existir, mas que ele seja menor e melhor, para que seja punido assim que é pego. Então Deus, ele instituiu juízes para que se faça a justiça. Essa é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas também tem aqueles juízes, né, corruptos. Toda a vida teve. Tem juízes corruptos, né? Tem professores também que são corruptos, tem pastores corruptos. Meus irmãos, quer dizer, não é uma questão de um juiz corrupto, é o coração do homem que é corrupto. Agora, o que acontece, meus irmãos, é que esses malfeitores, mesmo como juiz, eles vão dar conta para Deus, né? Então você tem no Velho Testamento, coitado, o Nabote, ele realmente sofreu na mão de maus juízes. O apedrejamento dele foi uma covardia, sabe? O plano de Jezabel junto com os juízes para matar uma pessoa inocente. Às vezes as pessoas que detêm a lei, eles são assim, como o Félix, quando Paulo foi preso. Não posso soltar ele. Por quê? Porque ele pertence para uma seita que tem muitas pessoas, eles vão pagar um dinheiro para ele sair, ou paga um dinheiro para ele sair daqui, ou ele não sai, né? Ele só soltaria Paulo por suborno, e a igreja não subornou, e Paulo também não se vendeu. Então, meus irmãos, existe esse tipo de pessoa, mas a justiça foi posta por Deus, né, para diminuir os males. Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 13, vamos lá comigo, né? Quando Deus manda, institui os juízes, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, há os motivos para isso. A justiça, chamada por Paulo aqui em Romanos 13, é serva de Deus. Versículo 1: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então existe os juízes, existe os três poderes, né? Você vai lá, o executivo, você vai ver, meus irmãos, o judiciário, você vai ver o legislativo. Bem, são os poderes, são as potestades. E Deus está falando aqui que a gente tem que estar sujeito às potestades. Versículo 2: por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a potestade, faz o bem e terás o louvor dela. Então, meus irmãos, você quer evitar um confronto com as autoridades, faz o bem, não fica se metendo em confusão, né? Não faça isso. Você vê uma greve, sai de perto, se afasta. Você vê aquela turba andando por meio da rua assim, dependendo do lado que você vê, você já vira para o outro.
estava sentado conversando com a irmã Cristina, o helicóptero começou a passar, eu estava andando com a Maria Lídia, né, para levar ela para o curso, aí aquele helicóptero da polícia, aí eu vi que o carro da polícia estava descendo assim, eu disse, bom, se ele está descendo aqui, eu já vou virar para outro, né? Se o helicóptero está indo para aquele lado de lá, eu vou virar para o lado de cá, né? Por quê? Mesmo, quantas pessoas se dão mal só porque é curioso, ou está seguindo, meus irmãos, a multidão para fazer o mal. Nem sabia que era um mal, mas está indo lá atrás, né? Evite isso, evite, né? É o que Deus estava falando, você não quer problema, então, olha, né? Você faz o bem e você vai ter o louvor dela, porque ele é ministro de Deus para ter o bem. Então, você está vendo o que Deus está dizendo, né? Ela está aí para servir a sociedade. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, está bem colocado aqui, né? Para que serve a justiça? É bom, né? Para punir, meus irmãos, os malfeitores. Ah, vai acabar com os males? Não. Como é que pode acabar com os males? Para acabar com os males, tem que acabar com o pecado. E para acabar com o pecado, só no novo céu e na nova terra. Senão, o pecado, meus irmãos, não vai acabar. É só quando Deus realmente, e Jesus Cristo reinar com os seus, né? E de uma forma absoluta, é que o mal realmente vai ser destruído. Então, é só na glória eterna. Mas enquanto isso, né? Veja só, pode pular aqui, Felipe, né? Deixa eu mostrar aqui está sem aí? Não, pode voltar na tela. Nós estamos sem tela? Tá bom. Está tudo bem, né? Então, meus irmãos, eu queria mostrar aqui 2 versículos, né? Primeiro é o 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 14. Veja só, nós temos 2 reinos, que é o de Davi e de Salomão. Tanto Davi quanto Salomão, eles conseguiram fazer com que o reino deles exercesse a justiça. Então você tem aqui, no caso de Davi, né, Primeiro Reis não, 1 Crônicas, capítulo 18 e versículo 14. Diz que Davi reinou sobre todo Israel e fazia juízo e justiça a todo o povo. Olha só, né? Do reino de Davi diz que se fazia justiça, o juízo e a justiça a todo o povo. Agora, quando a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, diz assim: todo Israel ouviu o juízo que o rei tinha dado e temeu ao rei, porque via que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Os juízes vão acabar com o mal? Não vão acabar com o mal, não pode, não tem jeito. Nem no tempo do Davi, nem no tempo do Salomão, mas é melhor você ter os juízes do que você não ter os juízes. E por piores que eles sejam, meus irmãos, ainda é melhor ter os juízes do que não ter os juízes. Porque Deus pode usar, pode trabalhar, pode mudar corações, pode fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque tem aquele cargo de autoridade. Então, um juiz, né, veja, jamais que vai deixar de ter assassino enquanto a gente não estiver na glória, ou um bandido qualquer, um malfeitor qualquer, só porque tem um juiz. Mas e se não tivesse um juiz? E se não tivesse um tribunal? O que ia ser, né? Então, Deus está ordenando aqui no livro de Deuteronômio, vamos voltar lá, né? No capítulo 16, no versículo 18, olha, vocês, juízes e oficiais, vocês põem em todas as tuas portas que o Senhor, teu Deus, te dá. Agora veja o versículo 19, falando aqui para o juiz: não torça o juízo, não farás acepção de pessoa, do rico e do pobre, né? Mas está escrito aqui, não farás acepção de pessoas. É uma pena, né? A gente vê que se torce muito o juízo e tem muita acepção. Olha,
se um rapaz pobre, ou uma moça pobre, comete um delito, é pego em flagrante, fica preso, não tem jeito. Até nomear um advogado para ela, e o camarada está lá, né? Eu me lembro de um camarada que eu conheci, que pegou um sursi, e aí ele, né, eu digo, o que aconteceu? Eu peguei um sursi, né? O que aconteceu que você pegou um sursi? Olha, eu estava com a minha moto ela não tinha chave para desligar, né? Aí a polícia parou a moto, e eu parei a moto, eu disse para a polícia, olha, para mim desligar a moto, eu tenho que engatar ela, ela vai pular, o senhor não pode ficar na frente, né? Que ela vai dar um pulo. E ele, não, você desliga essa moto, e segurou assim, né? Eu digo, mas ela vai dar um pulo, não interessa. Aí a moto deu um pulo, derrubou a polícia. Olha que situação, né? Ele derrubou, né? Quando eu vi, ele estava lá caído no chão, eu ajudei ele até, né? Depois, tudo. E aí eu levei um processo, que eu atropelei a polícia, né? Quem já teve moto velha, essas coisas, sabe como é que é, né? Aí eu fui lá, o advogado foi nomeado pelo Estado, né? Na hora lá, ele olhou para mim e disse, como é que é o seu nome mesmo? O advogado, né? Ele disse, como assim, né? Você não lembra nem meu nome, né? Ele disse, eu ia perder o caso mesmo, então eu perdi, né? O advogado não sabia nem meu nome lá. Agora, o mesmo crime cometido por uma pessoa que tem dinheiro. O advogado chega primeiro que o camarada lá na delegacia. Ele não vai preso, né? Então, irmão, a justiça, às vezes ela é torcida, e às vezes tem uma acepção, sabe? Os caminhos que ela vai tomar favorece sempre aqueles que têm condição de se resguardar, né? Infelizmente, mas olha o que Deus está dizendo aqui, não é porque Deus não ensinou, Deus ensinou o que tinha que fazer. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, não tomarás peitas, né? Alguém teve uma confusão ali com o juiz já, você está querendo me desfazer? Agora eu vou te prender. Não, o juiz ele tem que ter essa sabedoria que vem do alto, como o de Salomão, lembra que falou, olha, todo mundo viu que ele exercia sabedoria, a justiça com sabedoria. A sabedoria de um juiz vai olhar e vai dizer assim, esse camarada está nervoso, eu vou dar uma bronca nele, mas ele não merece ser preso, porque ele não fez um crime nenhum, não vou levar isso em conta. Então vai ter sabedoria, né? Então, e continuando aqui, né? Porquanto a peita cega o olho dos sábios e perverte as palavras dos justos, a justiça seguirás. Olha, irmãos, a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Por isso que Deus, né, ele vai colocar a nação dele lá, vai criar um reino, o reino de Israel, vai ter as suas moradias, as suas cidades. Então, em cada cidade, em cada porta, vocês coloquem juízes e oficiais. O juiz para julgar, o oficial para executar, é assim, Deus já tinha colocado a ordem ali. Agora vamos para o versículo 1, meus irmãos. No versículo 1 diz assim, no capítulo 17, não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo que tem algum defeito, ou se tem alguma coisa errada, ou seja, má, porque é uma abominação diante do Senhor. Surge uma pergunta aqui, né? Será que Deus se importa com a forma que eu adoro Ele? Será que Ele se importa? Se importa. A gente tem que ter cuidado com a forma que a gente se apresenta diante de Deus, né? Minha presença que é importante. Não, sua presença ela é importante, mas só a presença não é importante, né? A forma que a gente se apresenta é que é realmente importante. Será que quando eu estou na igreja, o meu coração está na igreja? Os jovens em todos os tempos foram sempre assim, muito desligados, né? Em culto e tal, sempre foram. Eu também era, talvez, né? Estava lá na igreja, daqui a pouco alguém fazia uma gracinha, sabe?
Os jovens se sentam, senta lá no último banco, senta 5, 6 uma vez. Num banco cabe 3, senta 10, né? Mas eles vão se espremendo lá, pode estar o calor que for, um mexe com o outro. É assim que funciona, né? Mas hoje, meus irmãos, está pior do que nunca, né? Porque eles estão presentes. Parece aquela missa de corpo presente, né? O padre vai fazer a missa, para o defunto ali, o corpo está presente. Só está o corpo, a alma já foi, né? Então, o coração deles, às vezes, não estão aqui por causa do celular, né? E também não é só os jovens, os adultos também, né? Olha o que o adorador está fazendo aqui. Um mal muito grande. Então, ele estava lá, Deus mandou dar as primícias da sua colheita, as primícias dos seus animais, né? E aí o camarada vai lá, no meio de, sabe lá, uma centena de carneiro, de cabrito, de boizinho, né? O que nasceu cego, o que nasceu com um pé torto, o que nasceu cheio de mancha, ele separava, digo, vai morrer mesmo lá no altar, vai, leva isso aí mesmo, né? Eu vou dar esse aqui mesmo, veja, né? Deus está vendo. Deus está vendo que eu quero o melhor para mim e o pior para Deus. Não deveria ser assim, sabe? Porque o instinto paterno, o verdadeiro instinto paterno, ele não é assim. O verdadeiro instinto materno, ele não é assim. O pai ou a mãe sempre quer o melhor para o filho dele. Às vezes o pai vai deixar de comprar uma coisa para ele, para poder comprar para o filho. É assim que funciona. Os irmãos sabem disso. Quem tem filho aqui sabe disso. A gente vai tentar sempre fazer o melhor. Agora, meus irmãos, e para Deus? O profeta Malaquias, vamos lá no livro de Malaquias, ele está incomodado com essa situação, porque no tempo dele, meus irmãos, havia uma fraude religiosa. Como assim? Fraude mesmo, né? É assim que ele chama, fraude religiosa. Assim, está chateado com o que o povo de Israel estava fazendo naqueles dias. Então, o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Vamos no capítulo 1, e versículo 7. Malaquias, capítulo 1, versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Calma lá. Ele não falou isso, né, pastor? Ele não ia falar uma coisa dessa, que a mesa do Senhor é desprezível. Olha o que ele fez no começo do versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo. O pão que ele não queria na casa dele, ele levou para Deus. Mas ele pode não ter chegado lá e dizer, sacerdote, essa mesa desprezível. Não, pode ser que ele não falou isso. Mas a atitude dele de dar o pior para Deus, chamou a mesa do Senhor de mesa desprezível. Olha o versículo 8. Quando trazeis animais cegos para sacrificar, não fazeis mal. Quando ofereceis o coxo, o enfermo, não fazeis mal. Ora, apresenta-te ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dizer que o príncipe vai na tua casa. Aí você vai querer colocar a melhor toalha, a melhor louça, os melhores talheres. Talvez vai deixar de fazer coisas boas a semana inteira para poder oferecer para ele num minuto ali, sabe, meia hora, o melhor que pode. Jamais a gente chegaria lá no palácio com o pior que a gente tem. Olha, eu trouxe aqui esse pão bolorento para o senhor, rei. Não, ninguém ia fazer uma coisa dessa. Então Deus está falando assim, você tem coragem de fazer uma coisa dessa com o seu rei, o seu príncipe? Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas pastor, Ele está levando um animal. Aí Deus está falando assim,
Deus vai aceitar a sua pessoa? Mas o que uma coisa tem a ver com outra, né? É que aquele animal representava ele próprio, né? A substituição. Então, aquele coração que não quer se apresentar como nada que presta para Deus, Deus está falando, como é que vou aceitar essa pessoa? Versículo 10, quem há também entre vós que feche as portas e não acenda em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vou aceitar da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura. A mesa do Senhor é impura. Deus está incomodado com a forma que eles tratavam a sua mesa. Agora, irmãos, vamos voltar lá. Volte lá para o livro de Deuteronômio, no versículo 1, que ele fala assim, olha, não traga esse animal todo levado à breca aqui, não faça isso, né? Por quê? Final do versículo 1, é uma abominação ao Senhor teu Deus. Dê o seu melhor para Deus, dê o melhor do seu tempo, sabe? A pessoa vai orar para Deus quando ela não tem força nem para abrir os olhos. Mas pastor, então levante mais cedo, fale com Deus quando o seu corpo estiver, sabe, fortalecido, descansado, vai lá, se entregue em oração. O melhor da nossa idade, que é a juventude, uma pessoa ela cresce dentro da casa do Senhor, entrega a vida ainda a Cristo quando é criança, quando pega de 12 a 18 anos, some da igreja, vai para todas as coisas ruins. Quer dizer, o melhor dos seus anos é jogado fora, com o melhor propósito, cheio de entusiasmo, não a contragosto, né? Sou uma pessoa que serve a Deus a contragosto. Eu vou na igreja porque tem que ir. Não vá, não venha. E por que isso? Porque é que Deus acabou de falar lá no livro de Malaquias. Como é que eu vou aceitar a sua pessoa? Você vai fazer uma visita para a igreja, vai de mau gosto. A pessoa vai dar uma aula na escola dominical, de mau gosto, de má vontade. Então, meus irmãos, ele está dizendo que ele não quer nada com aquilo ali. Aí fica com aquela questão, culpando as outras pessoas, porque ele não tem prazer de servir a Deus. Ninguém e nada nesse mundo pode tirar o prazer de uma pessoa que ama o Senhor, de servir o Senhor com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só. Quem poderia tirar a alegria dessa pessoa? Ninguém, ninguém. Que tivesse lá um Ofni e Finéias lá dentro, ninguém tiraria a alegria desse adorador. Por quê? Porque ele estava indo para servir ao Senhor. Então Deus aqui no versículo 1 diz, não faça essa abominação. Meus irmãos, os versículos que seguem, é quase que pegou uma carona, né, lá no versículo 21 do capítulo 16, quando Deus fala, olha, não planta nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizestes para ti, não levante estátua, a qual o Senhor Deus aborrece. Versículo 2, né, quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que se dá ao Senhor teu Deus, se achar um homem ou mulher, que fizer mal aos olhos do Senhor seu Deus, transpassando a sua aliança, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, se encurvar ao sol, à lua, e a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e for denunciado, e tu ouvires, então, olhe bem, inquira, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel,
então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras para que morra, porque a idolatria é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Esse é o verdadeiro pecado capital, né? E é muito fácil, meus irmãos, entrar a idolatria na vida de uma pessoa, numa nação, né? O profeta Isaías, eu convido você, quando você estiver na sua casa, de ler, né? Isaías, capítulo 44, de 10 a 20. Marque aí para você ler depois, né? Por quê? Porque o profeta Isaías, ele conta uma história daquele camarada, né, que ele planta uma árvore, ele faz, né, um bosque, e aí ele pega aquela lenha, um pouco da lenha, né, ele vai lá, corta, faz uma madeira, faz um foguinho para poder comer e tal. Aí o outro pedaço da madeira, ele faz o quê, né? Ele pega e faz um ídolo, é a mesma madeira. Aí, meus irmãos, aquela madeira na mão de uma pessoa que é um artista de madeira, desenha o rosto de uma pessoa, desenha o corpo inteiro e o rosto de uma pessoa, e aquilo ali vira um Deus. E a própria pessoa olha e diz assim: você é meu Deus. Foi assim que nasceu a idolatria. A origem da idolatria pode ser vista nesses versículos aí, tão simples. Em Isaías 44, de 10 a 20. No caso de adorar, e é uma adoração antiga mesmo, né? Essa religião existe até hoje, de uma forma oficial, lá na Pérsia, né? Que hoje é o Irã, ele existe, sabe? Os descendentes desses adoradores do sol, da lua, das estrelas e tal. Olha que o Jó, que é considerado o livro mais antigo que nós temos, foi o Jó que disse, meus irmãos, que ele fala assim, né? Oh meu Deus, né? Quando ele faz o inventário, o capítulo 31 é um inventário de Jó. Ele fala assim: se eu vi o sol quando brilhava, né? A lua caminhando no seu brilho, e o coração fosse secretamente seduzido, ou a sua boca beijasse a sua mão. Ou seja, comecei a olhar para o sol, para a lua, e daqui a pouco, quando eu pensava que não, eu já estava adorando o sol, eu já estava adorando a lua. O sol estava lindo ontem, estava bem, estava saindo, indo embora assim, coisa linda. Agora, perceba, meus queridos irmãos, como é fácil olhar para uma criação e dizer: é meu Deus, é meu guia. Deus, ele condena sim, né? É um pecado gravíssimo. E por que tem que ser punido com a morte, pastor? A idolatria, né? Porque é uma vida de mentira dentro da pessoa. A Bíblia diz que o ídolo não é nada, então você está adorando aquilo que não é nada, mas é só por isso? Não. Principalmente porque a pessoa está matando Deus no seu coração. É um assassino de Deus no seu coração. Então tem que, no tempo de Moisés, né, se alguém era encontrado adorando esse sol, essa lua, adorando ídolos, realmente era pego e levado para ser apedrejado. E vale isso hoje, né? Olha, meus irmãos, é claro que Jesus, pela graça, sois salvos por meio da fé, né? E nós vivemos um tempo que nós vamos condenar a idolatria de outra forma. Como é que vamos fazer como? Vamos matar os idólatras? Não, né? A idolatria então é menos grave hoje? Não, de jeito nenhum, né? Meus irmãos, a mesma abominação que Deus tinha no tempos de Moisés, Deus ele ainda continua tendo essa abominação. É a forma, meus irmãos, de abordar. Nós aqui, nesse tempo da graça, a gente tem que vencer o mal com o bem, né? Como assim? Nós temos que vencer a idolatria com a pregação do Evangelho. Você conhece alguém vencido pela idolatria? Ore por essa pessoa. Você sabe que seu vizinho é idólatra? Ore por ele, clame em nome de Jesus. Você tem lá uma pessoa próxima que você ama, tem idolatria? O que eu vou fazer? Você clame em nome de Jesus. Faça isso. Na minha própria casa, irmãos, tinha muitos ídolos, muito, né? Mesmo depois da gente convertido, eu e minhas irmãs,
Minha mãe continuou com muito, parecia uma coisa assim, sabe? Parecia que a gente estava em Aparecida do Norte, tanta coisa que tinha lá, né? Mas, antes da minha mãe morrer, anos antes, pela graça de Deus, a única coisa que tinha lá era uma cruz, sabe? Ninguém nunca falou nada assim de, se a senhora não te fizer tirar isso, nós vamos. Não, não. O que aconteceu, pastor? Até hoje eu não sei, né? Como Deus, pelo poder dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, tocou no coração dela, uma pessoa que fez, né, foi para o convento quando era novinha, foi tirada do convento, né, para poder ajudar na casa e cuidar dos irmãos que eram mais novos, filha de Maria, como ela era chamada o tempo todo, todos os filhas do meu avô, todos Maria, né? A primeira chama Maria, a segunda Gessi Maria, depois Maria Alessi, depois Maria Benedita, depois Ana Maria. Não tem ninguém lá que não tenha Maria, né? E é um nome lindo, Maria. Mas o meu avô fazia certeza que aquilo fosse um voto idólatra. Então, como é que vai curar isso? Pela oração. Você clame a Deus, fala, Senhor, tenha misericórdia, né? Que essa alma ela possa vencer esse mal. Então, irmãos, vamos vencer esse mal com o bem, né? Com a pregação do Evangelho. Aqui no versículo 6 e 7, Deus fala que pela boca de 2 testemunhas, ou 3, será morto o que houver de morrer, pela boca de uma só testemunha, não morrerá, né? Esse é um princípio maravilhoso que Deus colocou, né? Imagine, qualquer pessoa podia ser condenada à revelia, chegar, esse pessoa aí, eu vi ele adorando os ídolos lá, né? Você viu? Vi. Então já vamos pegar e vamos matá-lo, né? Não, calma lá, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E ele tinha o direito de se defender, tá? Calma lá. Mas teria que ter 2 ou 3 testemunhas. Pastor, só tem uma testemunha. Não vale. Como assim não vale? E se for verdade que a pessoa que viu? Não tem problema que é verdade que a pessoa viu. Não tem problema. A questão é que para que uma pessoa fosse condenada, teria que ter 2 ou 3 testemunhas para dizer, olha, realmente, essa pessoa fez esse mal, né? A importância das 2 testemunhas, você vê, Jesus, quando ele ressuscitou, ou mesmo quando ele subiu aos céus, estava do seu lado 2 testemunhas. Sempre foi assim, né? A importância que Deus dava para as testemunhas, né? Os pecados de discórdia na igreja, né? A palavra de Deus é enfática, né? Você vê em 2 Coríntios, capítulo 13, né, versículo 1, quando trata desse assunto, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, irmãos, imagine como isso evitaria tantos males na igreja, se a pessoa tivesse 2, se a questão tivesse 2 ou 3 testemunhas. Mas geralmente é uma pessoa que conta um caso, e aí aquele caso vai se explodindo, seja o que for, né? E a igreja então fica apavoroso. Por quê? Porque os princípios não são seguidos. É uma pena, não é verdade? Que a gente não segue os princípios. Deus, meus irmãos, não vai destruir esse mundo, olha que interessante, antes de enviar as 2 testemunhas. Vai ter que vir essas 2 testemunhas. 2 testemunhas para o juízo. É verdade. Aquelas 2 testemunhas também antecede o juízo de Deus, né? E por isso Deus odeia tanto a falsa testemunha. Veja aqui a responsabilidade da testemunha no versículo 7, né? A mão das testemunhas será primeiro contra ele. A primeira pedra quem jogava? As testemunhas, né? Olha que responsabilidade. Diante de Deus, isso tem um peso muito grande, né? Imagine. Mas se for uma falsa testemunha, é por isso mesmo.
Uma coisa que Deus despreza muito é a falsa testemunha, que diz que viu o que não viu, né? Que diz que ouviu o que não ouviu. Isso tem muito, tinha e tem muito hoje, né? Agora, veja só, temos aqui no versículo 8, quando alguma coisa for difícil em juízo, entre sangue e sangue, demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e vá ao lugar que Deus escolheu, e virás aos sacerdotes, levitas, ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme a palavra, o mandato da palavra que te anunciarão, do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Tem caso que é difícil, né? Tem caso que é difícil. Que vai para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, volta para a segunda, volta para a primeira, volta, né? É uma escadinha que sobe e desce. Tem caso que é difícil. Imagine naquele tempo, olha, esse caso é difícil, é um caso como ele colocou aqui no versículo 8, né? Sangue, entre sangue e sangue, né? Entre demanda e demanda, ferida a ferida, negócio de pendência. Então, tinha coisa lá que o juiz da cidade não ia conseguir resolver. As testemunhas estavam confusas. E agora, né? Como é que vai fazer? Então, vamos levar o caso lá para o sacerdote, para os levitas, né? Procurava-se, meus irmãos, o melhor meio espiritual para resolver a questão. Não nem está mandando para o juiz máximo, está mandando para o sacerdote, né? Por quê? Porque esperava-se que uma palavra espiritual desse luz à questão. Qual que era o objetivo de tudo isso, né? O objetivo, meus irmãos, é permitir que o acusado tivesse direito de defesa, né? Deus é contra a injustiça. A pessoa ficou preso lá injustamente, tem muitos, né? Não há dúvida disso não, né? E é melhor, meus irmãos, que um culpado, veja só, ocasionalmente ele seja solto, que é o que vai acontecer, o culpado, porque não teve a testemunha, porque os juízes estavam confusos e decidiu não julgar contra ele. Veja, é melhor que o culpado ocasionalmente escape do que o inocente sofrer sem dever nada. Que deveria ser o princípio, né? O princípio deveria ser esse aí. Ah, mas quantos iam escapar, né? Não, meus irmãos, quantos iam ser protegidos? Na verdade, essa é a visão de Deus, né? Como a gente já falou, a maior responsabilidade é das testemunhas, né? Isso é um alerta para nós. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente joga a primeira pedra. O primeiro que joga a pedra, ele tem mais responsabilidade. Não tenha dúvida disso, porque os outros vão no embalo, né? É o efeito manada. O efeito manada, né? Tão temido pelos índios, né? Por que os índios temiam tanto o efeito manada? Tinha aqueles penhascos enormes, meus irmãos. A comida deles, do ano todo e de ano para ano, dependia muito deles caçar aqueles búfalos. E, de repente, os búfalos seguiam um caminho tão esquisito e os índios temiam aquele caminho, por quê? Porque se o primeiro pulasse, toda a manada pulava e ninguém conseguia impedir. E eles passavam fome durante muitos anos, né? Mas existe isso no nosso meio, esse efeito terrível, né? De seguir. Uma pessoa pode estar errada, se ele atirar a primeira pedra, pronto, os outros vão atirar também, né? E quando vai terminar aqui o capítulo 17, quando ele fala da eleição dos reis, dá uma olhada aqui no versículo 14, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitardes e disseres, porei sobre mim um rei, olha, ele está prevendo uma coisa que só aconteceu 3, 4 séculos depois, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Isso aqui não era voto direto do povo, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estrangeiro sobre ti,
que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicarás. As três coisas que foram mencionadas, cavalos, riquezas e mulheres, as três, meus irmãos, absorvidas por Salomão. E o autor sagrado lembra que foi o motivo da sua vergonha. E no versículo 18, o que ele deveria fazer? Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado dessa lei num livro que está diante dos sacerdotes. E terá contigo e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estatutos para fazê-lo. O que o rei tinha que fazer, então? Ele tinha que ter uma Bíblia na mão. Ele tinha que ter a palavra de Deus ao seu lado. Olha como é bom, né? Um rei, um governo que é espiritual. Eu só queria ler esses versículos junto com vocês, rapidamente. Vamos acabar lendo Provérbios 29. Esses 4 últimos versículos aí. Livro de Provérbios, capítulo 29. No versículo 2 diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo suspira. Quando uma pessoa ímpia está governando, o povo suspira, sofre. Versículo 4: o rei com juízo, ele sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Que coisa, né? Que coisa atual para nós hoje. Sabe, o amigo de peitas transtorna, não está nem aí se 250 mil pessoas vão ficar sofrendo, sem proteção, se o exército vai sofrer, quem vai sofrer, contanto que a caneta dele seja obedecida. Versículo 14, o rei que julga os poderes conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Que caneta bendita pode ser para ele, não só para os outros, mas para ele também. Né? Olha, eu vou ler de novo esse versículo 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade. 14 não, o versículo 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Julga os pobres conforme a verdade. Não os pobres conforme ele quer julgar, sabe? Mas conforme a verdade. É muito importante isso, irmãos. Ver como ele vai lidar com essa situação. Conforme a verdade é conforme a palavra de Deus. Podendo dar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas realmente terem as condições básicas. Né? Vamos lá. O último versículo, que é o versículo 18. Não tendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, sem a palavra de Deus, não tem jeito, o povo vai se corromper. Essa semana, um estado nos Estados Unidos decretou uma lei. Lá eles podem fazer isso, cada estado tem a sua própria lei. O estado de Oklahoma declarou que todas as escolas terão que obrigatoriamente ler a Bíblia. Que coisa, né? Bom, na nossa escola os professores ficam lendo Paulo Freire, né? Ensinando as crianças a fazer coisa errada sexualmente. Agora, um governador coloca como lei
olha, aqui nesse estado, as nossas escolas, que são públicas, pagas pelo Estado, vão ler a Bíblia. O efeito disso, irmãos, com certeza será mais conversões. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Muito bem.